Pai, em nome de Jesus, nos colocamos agora diante da Tua palavra, nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, na alegria que a Tua palavra nos instrui, a Tua palavra traz a cada um de nós entendimento. Então vem, Senhor, e ministra aos nossos corações agora por essa palavra aqui, para que haja um encorajamento do Teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, nós vamos fazer essa leitura, mas eu quero recomendar a você, como já falei ontem também, eu quero te recomendar o seguinte: leia, é uma carta tão pequenininha, né? A carta de João, são 5 capítulos apenas. Você lê ela, uma sentada só, você lê a carta. Então, leia a carta de João como tendo sido uma carta, né, endereçada a você. Uma pessoa querida mandou uma carta para você. Então leia dessa maneira, leia essa carta como tendo recebido de alguém querido. E como é que a gente lê uma coisa quando alguém querido manda? Quando alguém querido manda alguma coisa, a gente não lê assim, leu, jogou fora. Não. A gente lê, relê. Aí quando a gente relê, a gente às vezes está lendo assim ansiosamente para chegar no final, né, para ver tudo, mas aí depois a gente relê, vai vendo alguns detalhes, né? É porque, assim, dizendo isso, mas a gente hoje não tem mais o costume de ler carta, né? Então recebe mais carta, recebe um WhatsAppzinho rapidinho, né? Quando vem um texto um pouquinho maior, já chama logo de textão e nem lê mais. Mas eu, quando namorei, né? E olha que eu não sou tão velho assim, né? Mas eu quando namorei, o Denise, ela morou um tempo nos Estados Unidos, né? Logo no começo do nosso namoro, logo quando a gente se conheceu, ela foi morar nos Estados Unidos. E isso há 30 e tantos anos atrás, né? Amanhã a gente está completando 32 anos de casado, então isso há uns 35 anos atrás, aproximadamente, não existia internet, essas coisas não naquela época. Então era carta. Então a gente mandava a carta, escrevia a carta lá, aquelas páginas todas de carta, mandava a carta, demorava 15 dias para chegar lá, aí lá recebia, né? A pessoa lia aquilo tudo, escrevia, via mais 15 dias. Ou seja, você mandava alguma coisa escrita, você recebia 30 dias depois que você recebia a resposta. Era isso, era pesado, o negócio era duro. Não era no online, no WhatsApp, não. Então, o que acontecia? Esse tempo todo que você mandava uma carta e ficava esperando que a carta voltasse, ficava relendo aquela carta que tinha recebido antes. Então, por isso que eu falo dessa importância. E cada vez que eu relia, pegava detalhes, né? Ali, detalhes especiais. Então, faça isso, leia essa carta de João como uma carta, né, que foi endereçada a você, uma carta amorosa, né, uma carta carinhosa, uma carta interessada a você, né? Então faça isso depois, você vai ver como vai ser bastante proveitoso. Mas vamos lá, vamos seguir então aqui, estamos em João 2, aí diz assim, vê só, e olha como João começa amorosamente, ele começa chamando de meus filhinhos, né? Capítulo 2, meus filhinhos. É por isso, por essa forma, essa expressão que João fala aqui, é que dá uma ideia, né, de que foi escrito quando ele já era idoso. Então, por isso que atribui-se a autoria dessa carta ao final do primeiro século, né, porque a forma de escrever pressupõe uma pessoa já idosa. Tá? Então, vê só, diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. Olha, eu quero dar uma parada aqui para que a gente possa pegar alguns detalhes aqui.
né? O primeiro capítulo, ele fala sobre a importância de não cometer injustiça, de andar na luz, né, ser filho da luz, tudo aquilo lá. Então ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo essas coisas, é para que vocês não pequem. Ele falou sobre confessar, quando confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Falou tudo aquilo sobre o perdão do pecado. Aí ele disse assim, olha, eu estou escrevendo isso, não é para que vocês pequem, pequem e se arrependem, pequem. Não. Eu estou falando isso para que vocês não pequem, tá? Porque pecar é bronca. Mas, ele diz, se porém, né, alguém vacilou, escorregou, pecou, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha, isso aqui é uma coisa interessante a gente ver, né, esse intercessor. Temos um intercessor. Aqui, na verdade, já é um contraponto à presença do diabo. Olha, o diabo, a palavra diabo, vem do grego, diabos, né, que no latim é diabolos também. A palavra, o termo diabo, ele significa o enganador, o caluniador, o acusador. Ou seja, o diabo, ele traz acusação contra nós. Esse é o papel do diabo. Jesus, João apresenta Jesus aqui como o intercessor. Intercessor é o advogado, o advogado de defesa. Tá? Então, se tem o diabo para acusar, eu tenho alguém que me defenda. O diabo está ali dizendo, mas foi mesmo, aquele diabinho aqui assim, eu tenho Jesus, tá? Que ele me defende, ele vai me defender. Tá? Então, eu entendo isso aqui, e é muito interessante a gente ver aqui essa palavra, esse termo, o intercessor junto ao Pai. Esse intercessor aqui, né, esse advogado, é uma palavra também que foi usada como o Espírito Santo companheiro ao nosso lado, né, um termo paráclitos, que, ou seja, é um Jesus que ele está do nosso lado. Do nosso lado. E isso lembra um pouco o texto, eu vou até abrir aqui, em 1 Timóteo 5, cadê? Aqui, ó. 1 Timóteo 2,5, está aqui. Onde ele diz assim, 1 Timóteo 2,5, vê só, diz assim, pois há um só Deus e um só mediador, intercessor, aquele que está fazendo o meio de campo entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz, só existe um mediador, só existe um que está lá do lado de Deus, do nosso lado, e esse nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus está vivo. Né? Então Jesus está vivo. Jesus está ressurreto, Jesus está vivo. Tá? Então Jesus vive. Então ele sim é o nosso intercessor. Então, e diz mais, diz assim, Jesus Cristo, o justo. O justo. Ou seja, o justo, e a gente viu ontem, o justo é também aquele que justifica, aquele que nos torna justos. Tá? Então, isso aqui é muito importante a gente entender que Jesus, ele está do nosso lado. Nosso lado quem? Ele está escrevendo aqui para cristãos. Né? Para cristãos, está dizendo assim, você que é cristão, veio para a luz, tudo, é para que você não peque. Mas se você pecar, Jesus está intercedendo lá. Tá? Então, está do seu lado. Então, ou seja, que você entregue o seu arrependimento, a confissão, aquele negócio todo que a gente já viu ontem. Aí vem no verso 2, que diz assim, ele é a propriação pelos nossos pecados. Propriação pelos nossos pecados. Olha, um Jesus que se apropria dos nossos pecados. Isso aqui também, eu queria pegar um outro texto aqui, é compatível com, em Romanos tem um texto aqui, ó, em Romanos 3, cadê Romanos 3? Está aqui, ó. Romanos 3, 25, né?
eu botei o texto aqui e nem marquei, né? Cadê? Vou fixar aqui o texto para quem chegar, saber onde é que a gente está. Então, em 1 João 2. Tá? Mas eu vou ler aqui, ó, João 3, Romanos 3, 25, diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propriação mediante a fé pelo seu sangue. Ou seja, ele é um sacrifício, ele se apropria dos nossos pecados, apropriação pelos nossos pecados, ou seja, o sangue que paga o preço pelos nossos pecados. Tá? Porque existia um hábito entre os judeus, né, que sabia que era o seguinte: a apropriação pelos pecados, o pagamento dos pecados era dada com sangue de animais, o sangue derramado, era um sacrifício. E Jesus, ele veio como propriação pelos nossos pecados, o justo, o sacrifício definitivo. Então, Jesus, um sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Deixa eu voltar aqui, lá para o texto de 1 João 2. Cadê? Está aqui. Tá certo? Então, propriação pelos nossos pecados. Ele próprio é apropriação pelos nossos pecados. Lá em Hebreus, né, o escritor de Hebreus, em Hebreus 10, ele fala, eu vou até pegar aqui, porque eu fico lembrando desses textos aqui. Cadê? Aqui, né? Olha aqui, ó. Fala sobre sacrifícios, diz assim, ó, Hebreus 10, 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touro e bodes tire o pecado. Por isso Cristo veio ao mundo. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Olha só, Jesus Cristo é o próprio sacrifício. Ou seja, ele é a apropriação pelos nossos pecados. Tá? E não somente pelos nossos, mas diz o texto, né? Mas também pelo pecado de todo mundo. João Calvino, um dos reformadores da Reforma Protestante do século XVI, ele diz assim, que Jesus é um sacrifício perfeito, suficiente para a salvação de... Estavam tentando ligar aqui para mim, por isso que dá uma bloqueada. Jesus é um sacrifício completo, suficiente para toda a humanidade, mas eficiente para aqueles que creem, né? A importância de crer. Então vamos lá, vamos seguir aqui no versículo 3. O versículo 3 ele diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Tá? Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, aqui, João está dizendo o seguinte, olha, que ele fala antes, propriação pelos nossos pecados, ele é o nosso advogado justo de quem? Daquele que permanece nele. E está dizendo, se nós conhecemos os seus mandamentos, né, nós estamos nele. Mas se nós dizemos que eu o conheço, mas não obedecemos os seus mandamentos, isso, né, nós não estamos. Isso é uma incoerência. Tá? Então, João tinha escrito isso também lá no Evangelho. No Evangelho lá, quando Jesus fala, né, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos, os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu amarei. Né? Isso está em, João 14. Deixa eu ver se é em João 14 mesmo. Mas Jesus falou isso, está aqui. Ó, é bom você ter sempre um caderninho aí, anotando isso, para depois vir, né? Cadê? É João 14. Aqui, cadê? Quem me vê, vê o Pai. Cadê? Aquele que crê em mim. Aqui, ó, no versículo 12. Aquele que crê em mim fará as obras que tenham realizado. Né? Ele está falando aqui. E mais adiante, ele vem, cadê? O texto que eu queria não era esse, não. Aqui, 21. Está aqui. Está no 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece,
Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Percebe? Aqui Jesus está dizendo, chama aqui uma coerência. Aquele que me ama, ele obedece, ele pratica os mandamentos. Tá? Então, isso aqui é algo que ele traz quase como consequente. Vamos lá, vamos seguir. Verso 7. João segue carinhosamente. Amados, vê, né? Amados, não lhe... Aqui é uma coisa que, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu me lembro, isso deu meio que um tilt na minha cabeça. Quando eu li, tinha uma outra versão que estava lendo, e era até um pouco mais complicado do que isso. Mas vê só, presta atenção, vou ler o verso 7 e o verso 8. Tá? Vê só, diz aqui assim, Cate Duran Maia está aqui. O que essa menina está fazendo aqui? Está com um bebê de 1 dia. Vai cuidar da tua menina, rapaz. Olha só. Está aqui, Cate. Isso é muito bom, da luz normal. Olha só. Já está aqui com a gente. Um beijo para você, Cate. Um beijo para a Belinha. Né? Graças a Deus, nasceu tudo bem. Muito bom estar com você. Vamos lá. Olha só. Verso 7 diz assim. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o que é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Olha só. Vê só, está dizendo aqui, o que eu lhe escrevo, né, não é nenhum mandamento novo, mas o que eu estou escrevendo é um mandamento novo. Tá? Vê, então, isso pode parecer uma contradição, mas o que João está dizendo aqui é o seguinte, olha, tudo isso aqui foi escrito pelos profetas, tudo isso já foi dito muito antes, ou seja, não tem nenhuma novidade nisso. Porém, o novo, né, a novidade aqui disso, né, o novo disso tudo, a novidade de vida que nós temos aqui é o quê? A novidade que a gente tem é que isso já está acontecendo. A luz já está, a verdadeira luz já está brilhando. Tá? Então, isso é que ele diz que é o novo que está acontecendo aqui. Tá? Ó, cadê? Não, é isso mesmo. Então, eu estou aqui no 8. Então, ele diz, não é nada novo, já foi tudo dito antes, mas isso é uma novidade de vida. Ou seja, uma novidade a ser vivida. Então, eu me aproprio disso como uma novidade de vida, e não como um novo ensino. Sabe por quê? Porque, lembra que a gente falou ontem, que aqui João está falando numa época em que algumas novas filosofias estavam surgindo. Estavam surgindo ali algumas coisas novas, né? Estava surgindo ali todo o gnosticismo, aquelas coisas todas eram filosofias novas, uma novidade. E ele está dizendo, olha, eu não estou querendo trazer nenhuma coisa nova aqui, nada inédito não. Mas a grande novidade, o que é novo aqui, é que tudo isso já aconteceu. Antes era promessa, mas agora tudo já aconteceu. Tá? Então, isso traz esse entendimento. E aí no verso 9, ele traz aqui, vê que coisa bacana, que João está falando o tempo todo de coerência, ele está falando o tempo todo aqui de coerência, ele diz assim, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele. Não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, João está dizendo aqui, está chamando a atenção, por quê? Porque ali muitos cristãos estavam se encantando, né,
E hoje não é diferente, né? Muitos cristãos, muita gente se encanta por qualquer doutrinazinha, qualquer filosofia nova, qualquer quais, tá? E isso gera divisão, isso gera muita divisão, gera contendas, né? E gera ódio. E ele está dizendo o seguinte, olha, se você está na luz, você não odeia ninguém. Quem está na luz não tem ódio. Então, o ódio é incompatível com estar na luz. Tá? Então, ele está dizendo aqui a mensagem de amor, está repetindo a mensagem de amor. Tudo que Jesus falou, que não é para ter ódio, né? A gente deve perdoar. Então, ele está trazendo aqui, mais uma vez, né, uma mensagem de perdão, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de amor. Ele coloca isso como essencial na vida. Tá? Então, isso aqui, e a gente, é tão triste a gente hoje ver 2000 anos, né, quase depois de que isso aqui foi escrito, e a gente vê aí tantas pessoas se odiando mutuamente, né, por diversas questões, e dizem estar na luz. Né? Estão ali, ops, caiu aqui o celular, peraí. Eu ia pegar a Bíblia aqui para fazer, né? Pessoas assim, não, eu estou na luz. Eu estou na luz. E quando sai dali, daquele momento, está odiando alguém. Basta entrar no Twitter, né, entrar aí numa rede social qualquer e a gente vê aí as trevas. A gente vê treva. Olha, porque assim, rede social é uma coisa muito boa, muito bacana. Né? Eu curto redes sociais e postar coisas, e enfim, tanta coisa interessante que a gente vê. Mas é tanto ódio, às vezes, tanta palavra má, né? Tanta coisa dura, enfim. Pessoas, inclusive, que se dizem estar na luz. Pessoas, às vezes, dizendo que estão pregando a palavra e parece que o ódio escorre aqui assim, enfim. Né? João tá combatendo isso aqui. Está falando, né? E aí, do verso 12 até o verso 14, ele traz, em forma de poesia, João usa aqui, né, uma linguagem mais poética, se dirigindo a todas as faixas etárias. Acompanhe comigo. Ele diz assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Aí volta, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Ou seja, ele está falando aqui, ó, filhinhos, crianças, pais, jovens, eu lhes escrevo, eu lhes escrevi. Né? Ele está ali. Ou seja, ele está, né, reforçando uma linguagem bem poética, dizendo, vocês conhecem isso daqui. Eu não estou trazendo isso aqui para que vocês venham a conhecer. Eu estou trazendo a vocês aqui a memória disso tudo. Tá? Então vocês precisam se ligar em tudo isso aqui. E depois, no verso 15, de vez em quando, eu aqui na tela, eu vou assim, subindo as mensagens, né? Dá uma roladinha assim, para subir as mensagens, que vai entrando aqui algumas pessoas, e aí eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, aí de vez em quando eu pego aqui assim, também o texto está aqui embaixo, eu vou tentando subir aqui, só que não sobe, né? Eu estava eu aqui empurrando o negócio e o negócio não sobe. Vê? Tudo bem. Faz parte, né? Olha, vê só, o verso 15, vê que coisa bacana que a gente encontra aqui no verso 15. Do verso 15 ao 17, ele traz uma noção bem interessante aqui. Vê só. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, vê que coisa interessante aqui. Né? Esse aqui, quando eu me lembro, quando um tempo atrás fez um estudo sobre isso aqui, e há tempo atrás, muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, e o professor, ele no seminário, ele perguntou assim, olha, vocês lembram lá que Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, lembra João 3,16? Que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. E como é que João aqui, ele pega, diz, não amem o mundo? Como é que, né? Isso aqui dá um tilt na cabeça. E aí a gente precisa entender, né? Porque assim, o português, às vezes você tem diversas palavras, né? O grego, ele tem um significado muito claro. Então, a gente tem aqui diversos entendimentos do que seja mundo na Bíblia. Diversos entendimentos. Primeiro, a gente tem o mundo universo. Né? O mundo universo. O mundo universo diz que, né, a gente viu lá em Atos, naquele discurso de Paulo, lá em Atenas, Paulo dizendo o seguinte, olha, Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Deus fez o mundo. A gente vai lá para Gênesis e vai ver que Deus, criador de todas as coisas. Então, esse é o mundo, universo, criação. Isso é uma coisa que Deus fez. Existe um outro noção de mundo, que é a humanidade. E foi esse a quem Deus amou, que está lá em João 3,16. Tá? Então, Deus amou a humanidade, Deus amou todo mundo aqui são as pessoas, então Deus amou, né, homem, mulher, amou todo mundo, todas as raças, Deus amou os japoneses, os índios, amou os negros, os brancos, os pardos, Deus amou todo mundo, né? Amou toda a humanidade, ao ponto de dar o seu filho por todos. Então, até domingo, né, no sermão, falou sobre isso, que Deus deu o seu filho por todos, absolutamente por todos. Agora, existe um outro mundo que aqui está aqui nesse texto, que é mais as coisas do mundo. É o cosmos, né? Que é o mundo, e tem a noção aqui, na verdade, quando o João está escrevendo aqui, ele está falando esse mundo que agora nós chamamos de um mundo decaído. As coisas do mundo, que a gente chama também de mundanismo, as coisas mundanas, né? Existem as coisas santas, sacras e as coisas mundanas. Então, é esse outro mundo aqui a qual ele se refere. Então, é como se ele dissesse assim, não amem as coisas do mundo, né? O que nele há. Se alguém anda o mundo, se alguém ama o mundo, e ele diz aqui, ó, o que é que há no mundo? A cobiça dos olhos, a tentação dos bens. Tá? Então, e a gente vai ver, lá no capítulo 5, aqui de 1 João, é quando ele faz, mais uma vez, ele fala desse mundo, e ele vai usar, tem um versículo que é chave, assim, é muito conhecido, muito citado, que ele diz o seguinte, que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo inteiro, o mundo está decaído, e é por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos de salvação, tá? Porque nós estamos em um mundo decaído. Então, esse mundo, ele diz, olha, a gente não pode se apegar a esse mundo, tá bom? Então, essa é a noção. Vamos seguir aqui, porque senão a gente, daqui a pouco, estoura o tempo. Vamos lá, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram
que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Pois isso sabemos, que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, João está falando aqui a questão de quem é anticristão, o anticristo, porque a tese é que a grande maioria daquelas filosofias ali que estavam surgindo, todas aquelas filosofias, elas vinham justamente de pessoas que conheceram o Evangelho, se apaixonaram pelo Evangelho, né, pelo cristianismo, e depois aquelas pessoas estavam saindo e criando os seus próprios, as suas próprias filosofias. Né? Tem até um filósofo que diz que a Bíblia ela é a mãe de todas as heresias. Né? Um dos pais apostólicos dizia isso, porque a partir daqui pessoas saem. Então, isso é o que ele chama, o que ele diz, a gente está chegando nos últimos tempos. E os últimos tempos é isso, que muitos, né, anticristãos, anticristo, já saíram do nosso meio. E eles saem justamente do nosso meio. Mas ele, na verdade, ele diz aqui, na verdade, eles nunca foram nossos, porque se saíram, eles não são nossos. Mostra que nenhum deles eram dos nossos. Tá? Então, ele fala, aqui mais uma vez, ele chama a atenção do versículo 20, olha só. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, na filosofia, João estava combatendo filosofia, ali, a filosofia, o pensar, a gente falou um pouco sobre isso ontem, o pensar é muito importante. E cristianismo combina com pensamento. Então eles dizem aqui, ó, com conhecimento. Tá? Então o gnosticismo trazia para si, não, nós somos os conhecedores, é o estudo do conhecimento. Né? E ele diz assim, olha, mas vocês têm uma unção e todos vocês têm conhecimento. Está falando para os cristãos. Todos vocês, está falando para mim, para você. Todos vocês têm conhecimento, né? E vocês conhecem a verdade e sabem que nenhuma mentira provém da verdade. A mentira é uma mentira, uma distorção da verdade. Não é um ramo da verdade, não é mais uma verdade. Não. O que não é verdade é mentira. Tá? Então a gente precisa ter sempre essa noção. Vamos lá. Verso 22. Vê só, aqui no verso 22, ele traz uma coisa que é muito bacana, vê. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Percebe aqui o verso 22 e 23. Ele está falando sobre negar. Eu não posso negar o Filho e dizer que eu sou de Deus, se eu nego o Filho. Porque o próprio Jesus tinha dito, eu e o Pai somos um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E ele diz aqui a importância de confessar publicamente o Filho. Lembra daquele texto, tem um texto lá em Romanos, né, em Romanos 10, 9, deixa eu abrir aqui. Romanos 10, 9 diz assim, olha só. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração
que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, ele já diz de cara aqui que, né, nós somos salvos por confessar o Filho. É confessar o Filho. Eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração. Quer dizer, não, eu creio e confesso. Tá? Então, quem não confessa o Filho, ele nega o Pai também. Porque o Pai, né, é o Pai que deu o Filho. E o Pai e o Filho são um só. Então é isso que João está dizendo. João está dizendo o seguinte, aqui. Quem confessa publicamente o Filho, tem o Pai. Tá? Então, isso é muito importante. Ele está trazendo aqui a importância da confissão. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Agora, nos versos 24, aqui em diante, eu vou ler do 24 até o 27. Eu quero que vocês prestem atenção comigo numa ênfase que ele dá aqui. Vê só. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Eu vou dar ênfase sempre na palavra permanecer, para que você veja quantas vezes isso aparece. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira, não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Então, João traz aqui a importância sempre do permanecer. Não é o se encantar, o se, né, eu admirei aquilo lá e depois eu vou... Não, permanecer. Porque foi isso que João escreveu lá, o próprio João escreveu lá no capítulo 15, quando Jesus fala de permanecer. Cadê? Eu gosto muito desse texto. E esse texto nunca é demais a gente falar de novo. Né? Já falei dele algumas vezes aqui. Olha aqui. João 15, 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Ou seja, Jesus fala da importância de permanência, de eu permanecer. E João aqui está trazendo essa carta. Olha, tem muita novidade surgindo por aí, mas é importante vocês permanecerem naquilo que vocês ouviram que dele receberam. Os mandamentos que receberam deles. Então, é disso que nós precisamos permanecer. E aí ele conclui o capítulo 2, no versículo 28, dizendo assim: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Olha só, João está trazendo aqui, como a gente já viu, de uma maneira amorosa, de uma maneira carinhosa, e ele diz o seguinte: olha, os beneficiários disso aqui serão vocês, se obedecerem. Eu não estou dizendo isso para mim, não estou dizendo isso para a minha religião, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que é importante isso, filhinhos, queridos, meus amores, né? João está dizendo para a gente, meus amores, eu estou dizendo isso aqui para vocês, é para quando ele se manifestar, ou seja, para quando voltar, quando tiver o julgamento, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Ou seja, nós seremos os beneficiados de tudo isso. Tá? E aí o verso 29, se vocês sabem que ele é justo, saibam também
que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aí ele fecha. Com o quê? Ele fecha com uma declaração de coerência. A ênfase na prática da coerência. O tempo todo, João está chamando aqui a importância da coerência. Né? João estava ali com Jesus o tempo todo. João foi impregnado por aquilo. Como ele diz no começo dessa carta, ele disse, eu toquei nele. Eu estou testemunhando daquele que eu vi, que eu cheirei, eu toquei, eu peguei nele. João estava com Jesus ali no dia da ceia, né, onde Jesus fez o lava-pés com os discípulos, lá em João 13. E diz o que ali? Em João 13, ele estava lá, né, e Jesus disse, olha, vocês podem não entender isso que eu estou fazendo, mas um dia vocês vão entender. Tá? Então, mas Jesus disse, olha, eu estou fazendo isso, eu estou dando essa demonstração, para que vocês também façam isso uns aos outros. E no finalzinho aqui desse texto, eu vou até ler para não dizer uma palavra parecida, para dizer exatamente como ele disse. Cadê? Em João 13, no finalzinho, aqui no verso 17, João 13, 17, ele diz assim, vê só como é que ele conclui, Jesus conclui aquela passagem do lava-pés ali, aquela passagem que ele ensina a importância da humildade, a importância de vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dado, né? Que Jesus fala, vocês já foram limpos. Então, vocês precisam agora colocar tudo isso em prática. Vê só, o verso 17 de João 13, ele diz assim, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Né? Então foi isso que Jesus disse. Não adianta você dizer que sabe todas essas coisas se não praticar. E João, ele conclui aqui o capítulo 2 nessa mesma vibe. Ele diz, olha, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, eu não basto dizer, não, a justiça de Deus, Deus é justo, Jesus é justo, e eu estou com ele, eu sou um com ele. Eu estou um com ele, eu preciso praticar a justiça. Eu preciso praticar. Eu preciso ser justo também. Eu preciso estar coerente com tudo isso. Tá? Então, isso me serve de mote para mais uma vez, né, chamar você. Nós estamos pregando uma série de mensagens, né, onde nós estamos falando agora sobre a justiça do céu na terra. A justiça de Deus aqui na terra. Ou seja, a justiça do céu, ela precisa acontecer aqui na terra através de quem? Através de mim, através de você, através de cada um de nós. E é isso que João está dizendo. Tá? Ele é justo, você está com ele, estamos juntos, vamos praticar essa justiça também. Tá bom? Então, esse é o capítulo 2, tá? Eu quero te incentivar. Releia depois o capítulo. Releia, olha, essa semana toda, esses 5 dias que a gente vai ficar nessa carta, eu quero passar uma tarefa para você. Tarefa. Você vai ler todos os dias a carta toda. Não só o capítulo. Lê a carta toda. É rapidinho. É uma carta de amor, uma carta carinhosa que foi mandada para você. Tá? Pega essa carta e dá uma lidinha nela, com detalhes. Aí marca uma palavra lá que chamou a atenção. Na segunda lida que você der, vai chamar a atenção uma outra palavra. Faz isso. Você vai ver como vai ser bom para você. Tá bom? Deixa eu orar com você então agora. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa carta, obrigado por essa verdade que nos é dita. Obrigado, Senhor Deus, porque nós queremos sim, nós precisamos viver essa realidade. Ó Pai, nós queremos sim lutar contra as coisas desse mundo. Nós queremos nos apropriar cada vez mais daquilo que Tu trouxeste para cada um de nós. Nós queremos viver a Tua justiça, nós queremos permanecer no Teu amor, nós queremos perdoar, nós queremos, Pai, viver a obediência, pois nós sabemos que assim
é como nós nos apresentaremos ali diante de Ti, naquele julgamento, e na certeza de ver Jesus, o nosso justo juiz, ao nosso lado, conosco, ali dizendo, foi por essa pessoa que eu dei o meu sangue. Obrigado, Pai, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.